Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade. Vamos dar início a esta reunião de 16 de dezembro da Comissão Permanente da Assembleia da República, que tem como primeiro ponto declarações políticas. Não sei se há alguma informação. Há uma informação. Que é um voto. Senhora Secretária Maria de Luz Rosinha vai-vos dizer então que informação é que tem. Faz favor. A informação é um projeto de resolução do Sr. Presidente da Assembleia da República, o 1542, que tem a ver com a deslocação do Presidente da Assembleia do Presidente da República ao Dubai. Aqui temos. Muito bem. Muito obrigado. Teremos isso presente nas votações, não é? Mas tinha que ser anunciado. Portanto, vamos para as declarações políticas. Primeira declaração política do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a prisão preventiva do ex-ministro da Economia Manuel Pinho e de Alexandra Pinho, sua esposa, não acrescenta, só por si, nenhum dado novo ao que sabemos há muito sobre a atuação deste antigo responsável do último governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Mas ao recordar o país destas decisões governativas, esta detenção deve recordar também as instituições democráticas de que elas ainda hoje, estas decisões, têm consequências que estão por corrigir. Este caso é exemplar a vários títulos. Trata-se de uma investigação que decorre há 10 anos sobre factos praticados há quase 15. Não há justiça sem meios, não há justiça sem prazos. Em segundo lugar, é um caso exemplar da rotação da porta giratória entre política e negócios. O PS de José Sócrates venceu as eleições com maioria absoluta e um homem do Grupo Espírito Santo chegou a Ministro da Economia. Uma das suas primeiras decisões foi nomear como Presidente da EDP um amigo pessoal, também alto quadro do Grupo Espírito Santo e ex-Ministro do PSD, António Mexia. Ao seu gabinete, de Manuel Pinho, chegou João Conceição, que tinha criado o SCMEC nos gabinetes de Durão Barroso e de Paulo Portas. Mas o salário de João Conceição, agora assessor de Pinho, nunca chegou a ser pago pelo Ministério. Era a EDP que fazia a fineza de se ocupar dos honorários deste assessor. O resto já se sabe. Ao longo dos anos de Ministro, Manuel Pinho recebia uma mesada do Banco Espírito Santo e, no final, a EDP ainda patrocinou a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, para a criação de um curso onde Manuel Pinho se tornou docente. Alguns destes dados foram apurados no âmbito do inquérito parlamentar que o Bloco de Esquerda propôs e do qual vinha a ser eleito relator. Os deputados foram unânimes a concluir, e cito, que entre o gabinete de Manuel Pinho, João Conceição e Rui Cartacho, e os responsáveis da empresa, Manso Neto e António Mexia, além do fluxo permanente de informação, o que ocorreu foi uma deslocação da condução do próprio processo legislativo, do seu ritmo e do seu conteúdo, para a EDP. Igualmente, sobre a recompensa académica dada a Manuel Pinho, as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito reforçaram e nunca contrariaram os indícios que levaram à abertura da investigação judicial. Entre os 15 capítulos do relatório, porém, houve apenas um que os deputados do Partido Socialista fizeram mesmo questão de chumbar. Foi o segundo, dedicado precisamente à extensão da concessão do domínio hídrico concebida e executada pelos governos de Durão Barroso e depois aplicada pelo governo de José Sócrates através do ministro Manuel Pinho. E que recomendava, afinal, esse malfadado capítulo do relatório da nossa Comissão de Inquérito. Recomendava a revisão do equilíbrio económico e financeiro das concessões das barragens da EDP, através da comparação dos valores pagos pela empresa com os ganhos que efetivamente foram gerados a partir daquelas barragens. Na proposta de capítulo que apresentei, utilizei os valores que o próprio governo de Passos Coelho enviou à Comissão Europeia. A EDP pagou ao Estado
quase 600 milhões de euros a menos. Este capítulo foi chumbado pelo Partido Socialista e pelo PSD, os dois partidos que começaram, desenvolveram e concluíram a concessão destas rendas excessivas e destes ganhos abusivos. Ainda recentemente, estas contas mal feitas ficaram de novo à vista quando a EDP quis vender à Engie o direito a utilizar bens do domínio público hídrico em 6 barragens do Douro. Em janeiro de 2020, face às primeiras notícias sobre a futura venda, o Ministério do Ambiente declarou que iria considerar o valor atribuído aos ativos, estou a citar, o valor atribuído aos ativos em 2007 e os que agora vão ser pagos pelo novo utilizador, devendo-se reavaliar o equilíbrio económico e financeiro da concessão. Ou seja, as contas da venda deveriam iluminar e fazer perceber até que ponto estavam erradas as que fez Manuel Pinho. Assim prometia o Ministério do Ambiente. Meio ano depois, já com o processo de autorização da venda adiantado, a diretora de Recursos Hídricos da Agência Portuguesa do Ambiente veio relembrar o Ministro do Ambiente da sua promessa. A avaliação de 2007 está sob investigação judicial, dizia a diretora. Sem reavaliação das concessões, não estão reunidas as condições para autorizar a transmissão das barragens. Ora, o Ministério do Ambiente escondeu o relatório e acabou mesmo por autorizar a venda sem a reavaliação das concessões e considerando certas as contas de Manuel Pinho. Quando o Bloco requereu ao Governo a documentação no processo da APA, o parecer da diretora de Recursos Hídricos foi escondido e só chegou ao Parlamento por portas travessas. Ao decidir autorizar esta venda sem conhecer o real valor das concessões vendidas, ao abdicar do valor que o Estado por direito poderia arrecadar com a autorização deste negócio, o Governo fez uma escolha. Prescindiu de procurar um encaixe público com a mudança de concessionário e preferiu proteger as regras de Manuel Pinho. Em suma, depois de anunciar uma reavaliação como condição da autorização do negócio, o Governo impediu que ela se fizesse, tal como os deputados socialistas já a tinham recusado em 2019, quando se juntaram ao PSD para eliminar aquele segundo capítulo do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas. Este caso tem consequências políticas, na justiça e nos seus prazos e nos meios de combate à corrupção e ao crime económico. Mas, num momento em que o mercado elétrico atinge os valores recorde de 20 anos, os mais altos de sempre, no momento em que o espectro de aumentos drásticos do preço da eletricidade se abate sobre o consumidor, com as consequências que ele tem na recuperação económica do nosso país. Muito obrigado, Sr. Deputado. A correção, Terminou o seu tempo. Estou a terminar, Sr. Presidente. A correção destes erros, a correção destas medidas que lesaram e continuam a lesar os consumidores de eletricidade, impõe-se e continua a ser exigida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, por favor. Senhor Presidente, senhores deputados, a detenção na África do Sul e a interposição do processo de extradição do antigo banqueiro João Rendeiro, condenado por crimes de natureza económica e financeira, é um acontecimento de relevo para a aplicação da justiça em Portugal e representa um indesmentível sucesso para a atuação da Polícia Judiciária. Não tem razão o Dr. Rui Rio quando acusa a Polícia Judiciária de fogotório para favorecer o Governo. Como já afirmou alguém, um suspeito de antipatia pelo PSD é não ter noção. Diz o Dr. Rui Rio que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária é nomeado pelo Governo e que se desdobrou em entrevistas a quando da prisão, quando não o fez, a quando da fuga. É não ter noção. Desde logo, porque se a Polícia Judiciária tem a responsabilidade de tentar capturar um fugitivo à Justiça, não tem, obviamente, nenhuma responsabilidade de evitar a saída do país de quem não está sujeito a qualquer medida de coação que o impeça de sair. Mas, muito mais importante, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária é, de facto, nomeado pelo Governo. Mas não foi só o atual diretor que foi nomeado pelo atual Governo. Foram todos os diretores nacionais que foram nomeados por todos os governos em funções ao tempo das nomeações.
E nunca algum responsável político se atreveu sequer a insinuar que a Polícia Judiciária, que funciona sob a direção funcional do Ministério Público, no âmbito de processos cuja instrução é da responsabilidade do Poder Judicial, se encontra ao serviço de qualquer governo em funções. Essa acusação do Dr. Rui Rio é muito grave, pelo menos por 3 razões. Primeira, porque lança uma suspeição pública sobre a idoneidade de uma instituição policial que é fundamental para o combate à criminalidade e à qual o país muito deve, não agora, mas desde há muito. Segunda, porque se fica com a sensação de que o Dr. Rui Rio preferia que o Sr. Rendeiro não fosse detido agora, porque pensa que isso pode prejudicar o seu resultado eleitoral. E então acha que a Polícia Judiciária deveria ter pedido à sua congênere sul-africana que, podendo deter o Sr. Rendeiro agora, só o detivesse na noite do dia 30 de janeiro de 2022, depois de encerradas as assembleias de voto em todo o território nacional. Terceira e mais grave, porque o Dr. Rui Rio pensa que, se chegar a Primeiro-Ministro de Portugal, pode dar ordens à Polícia Judiciária sobre quem, quando e como pode ou não pode ser detido. Isto já não é falta de noção. Isto é uma clara manifestação de vontade de subverter o Estado de Direito e de controlar politicamente a investigação criminal. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Polícia Judiciária cumpriu o seu dever e é digna do nosso reconhecimento, não apenas pela última semana, mas pelo trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, apesar da manifesta exiguidade dos meios de que dispõe. O maior problema do combate à corrupção e à criminalidade económica e financeira no nosso país não é tanto a falta de leis, que são certamente aperfeiçoáveis, mas a falta de meios ao dispor da Polícia Judiciária e das autoridades judiciárias para exercer as suas funções com a celeridade e a eficácia que certamente desejariam. Daí que o PCP tenha vindo a propor insistentemente o reforço significativo dos meios humanos e materiais ao serviço da investigação criminal e da aplicação da justiça, tendo nomeadamente em conta a importância de combater a impunidade dos crimes de colarinho branco e a complexidade que se reveste a investigação de crimes dessa natureza. Em sucessivos orçamentos do Estado, o PCP propôs o reforço da contratação de inspectores, de peritos financeiros, de criminalistas e seguranças para a Polícia Judiciária. O Orçamento de Estado para 2021 consagrou, por proposta do PCP, a incumbência do Governo apresentar até maio um plano plurianual de investimento na investigação criminal, coisa que o Governo não fez. O processo de recrutamento de inspectores que está em curso é algo que se saúda como absolutamente indispensável em face da manifesta penúria a que se chegou, mas é parte de um esforço que tem de ser prosseguido nos próximos anos para que o país possa continuar a ter uma polícia de investigação criminal digna desse nome. No programa com que o PCP se apresenta às eleições do próximo dia 30 de janeiro, consta o firme compromisso de dar resposta cabal e consistente à crónica carência dos mais elementares meios materiais e humanos, principal dificuldade que se coloca no trabalho diário do Ministério Público e da Polícia Judiciária. O combate firme à corrupção não passa pela adoção de mecanismos como as delações premiadas, que em nome desse combate destruam garantias fundamentais de um Estado de Direito democrático. O PCP, na linha do seu património de propostas e de combate político de décadas contra a corrupção, que vão desde o fim do sigilo bancário até à criminalização do enriquecimento injustificado, manter-se-á na primeira linha dessa luta, no respeito pela Constituição, por uma sociedade mais justa e pelos valores da decência e da honestidade na vida pública. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, neste momento e nesta circunstância particular e a caminho de eleições, confesso que ponderei um pouco qual o tema a trazer-vos hoje em nome do CDS-PP. E, vistas as intervenções anteriores, não creio ter feito uma leitura errada, uma vez que parece até agora, e do que eu vi até agora, obviamente com leituras políticas diferentes, o que é normal, o tema tem sido muito centrado na questão da justiça, como tem sido centrada a atenção do país
e nas preocupações relacionadas com a justiça. Começaria por sublinhar que, concordando até com algumas das coisas que foram ditas nesta última intervenção, eu diria que, por um lado, faltou uma coisa, que é o reconhecimento que a situação que temos hoje, não só na justiça, mas na área de soberania em geral, é o resultado de 6 anos de governação que aqui nos conduziu e que aqui nos trouxe, de governação do Partido Socialista, como é evidente, e também que o PCP pode agora dizer, e até a título justificativo, é compreensível, que o PCP propôs no orçamento e que não está no orçamento, mas não estava neste, nem estava em nenhum dos outros anteriores que aprovaram entretanto, porque essa matéria ficou de facto por resolver e chegamos aqui de facto com uma situação curiosa, que é a titular da Justiça já não é só a titular da Justiça, é a titular da Justiça, da Administração Interna e mais pastas houvesse que a doutora Van Dunen provavelmente teria que ter assumido, mais pastas houvesse na área de soberania que ela provavelmente teria que ter assumido. As críticas à Justiça são feitas muitas vezes por defeito, por lentidão, por falta de resposta, outras vezes por excesso ou por considerar que a Justiça atuou de forma excessiva. Independentemente de uma ou outra opção, eu pegaria até precisamente numa declaração muito recente, com dias, da Ministra da Justiça, quando ela diz 1 milhão de crimes num processo é um erro que está a sair cá. Refere-se, obviamente, a Sra. Ministra aos chamados mega-processos. Mas isso é assim desde há muito tempo, diria eu que eventualmente até antes desta governação. E o problema é que não resolvemos essa mesma questão. Essa questão dos megaprocessos não teve até hoje nenhum tipo de resposta. Responde na mesma sessão a Procuradora-Geral da República, e também já passou por este nosso debate aqui, que efetivamente a questão não é de lei, a questão é de meios. Eu diria que se calhar é de lei, e ainda é de lei em algumas matérias. A Assembleia legislou em circunstâncias muito especiais, e eu até admito que fizemos bem em ter feito uma lei, em vez de ter deixado pura e simplesmente todo o pacote da corrupção para uma próxima legislatura. A verdade é que o fizemos um pouco em cima da hora, deixando fora algumas coisas que eram importantes e que são ainda importantes para o combate à corrupção do ponto de vista legislativo. Mas mais de facto, e aí posso concordar, que a questão legislativa é a questão de meios, é a questão de darmos capacidade, de capacitarmos quem tem a investigação, quem tem as decisões na justiça, quem tem a investigação criminal, com os meios para que ela seja, obviamente, bem sucedida. Porque, de facto, e fazendo eu aqui, ou pedindo uma separação, que eu acho que por vezes o Bloco de Esquerda, por vezes é simpatia minha, por vezes o Bloco de Esquerda não consegue fazer, e diria só, Sr. Deputado, o seguinte, quer dizer, vamos ver, eu posso concordar, e podemos todos concordar, ou pelo menos podemos, o bom senso concordará com a ideia que muitos dos contratos efetuados poderão ter sido contratos ruinosos. Muito bem. Não quer isso dizer que todas as atuações relacionadas a esses contratos tenham que ser vistas forçosamente como criminosas. Nós temos que separar aquilo que é a justiça, aquilo que é uma condenação, aquilo que é uma acusação, daquilo que é ou daquilo que são os contratos. Para me tentar ser ainda mais claro. Há aqui qualquer desconformidade no quadro, porque o CDS tem 3 minutos e já vai em 4h29. Sr. Presidente, não era essa a indicação que eu tinha, não era essa que estava no quadro. A indicação que tem ali é que ainda tem 6 minutos, mas era. Não é e era o que eu estava a usar, Sr. Presidente. Não é o caso. E era o que eu estava a usar, mas fui induzido a erro, pedia-me que deixasse então mas, concluir. Sr. Deputado, continue. Luís, Sr. Presidente. Vou concluir. Não, e dizer, portanto, temos de distinguir, ou seja, não é pelo facto de ter havido banqueiros que cometeram crimes que nós temos de considerar que todos os banqueiros, por natureza, serão criminosos. É um bocadinho essa distinção que temos que fazer. E a propósito disto, e a propósito de banqueiros, dizer também que, também no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, perante uma atuação como aquela que foi feita em relação ao ex-banqueiro João Rendeiro, nós culpabilizarmos a Polícia Judiciária. Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, nem tem, na minha opinião, nenhum nexo. Até porque a Polícia Judiciária, que agora foi capaz de deter João Rendeiro,
É a mesma Polícia Judiciária que foi capaz de ter uma resposta eficaz no caso de Tancos ou que foi capaz de, muito recentemente, ter uma investigação muito importante nos crimes que foram cometidos por elementos de forças especiais na República Centro-Africana. Não estava nos casos a querer prejudicar uns, nem estava nos casos a querer favorecer outros. Nós o que temos que reconhecer é que as nossas polícias, e designadamente a nossa polícia científica, faz o melhor trabalho que pode e que consegue, que é composta por gente muito capaz, muito dedicada e muito eficiente, que tem tido até, e o mesmo se diga dos magistrados, a coragem de criticar o poder político precisamente reclamando mais meios, reclamando mais condições para fazer o seu trabalho. Isto foi feito aqui há uns tempos atrás, exatamente pelo atual diretor da Polícia Judiciária. E, portanto, concluir dizendo, Sr. Presidente, que há matérias que ficaram por tratar, por exemplo, o lobbying, que temos tanto defendido e que esta legislatura não concluiu, por exemplo, as assessorias para os juízes, por exemplo, o recrutamento dos magistrados e, sobretudo, Sr. Presidente, mesmo a concluir, os meios e as condições para que a justiça seja mais célere, porque injustiça tão lenta, obviamente, numa frase célebre, é injustiça qualificada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. E peço aos serviços para, à medida que os oradores de cada partido vão falando, descontarem no tempo que fica. Agora finalmente fizeram. Muito obrigado. Palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor. Entretanto, peço aos serviços também para abrirem o registro para efeitos de quórum. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, público presente. Nos últimos dias seria de facto fácil cairmos na tentação de dizer apenas que têm sido dias bons para a Justiça, mas a verdade é que estes casos também trazem consigo uma marca de uma Justiça que tem sido fraca com os fortes, com aqueles que se julgam os donos disto tudo, e muito forte, aliás, com aqueles que são os mais vulneráveis, invertendo até tantas vezes aquela que é a máquina musculada do Estado, sobretudo em justiça tributária, para com os contribuintes e até mesmo executando e penhorando muitas vezes tributos de entidades privadas, quando na verdade, quando o particular tem de recorrer à justiça, se esbarra muitas das vezes numa malha não só burocrática, lenta e que tarda em de facto concluir aqueles que são os casos que dizem respeito ao seu cotidiano. E esta não pode ser a marca que queremos deixar na justiça portuguesa ou vir a perpetuar. Aliás, podemos dizer que estes casos foram uma exceção em tantos dias maus, mas temos de ir mais longe. É verdade também que ver João Rendeiro ou Manuel Pinho atrás das grades deu-nos alguma sensação de que não existem intocáveis no nosso país, de que a impunidade na grande corrupção não dura para sempre e de que temos uma justiça que, apesar de ter muitos defeitos e problemas, ainda se consegue dar ao respeito. Mas estes casos alertam-nos também para a necessidade de mudanças estruturais, mudanças essas, aliás, que ainda nesta legislatura que agora se está a concluir, o PAN tem vindo a reivindicar. Desde logo nos últimos dias temos ouvido falar no eventual atraso do processo de extradição de João Rendeiro por falta de tradutores. Só se espanta com isto quem não teve a atenção do que têm sido os debates orçamentais. Ora, foi precisamente há um ano que o PAN alertou para estes problemas e propôs aqui a criação de equipas com competências para colaborar no processo de instrumentos de cooperação judiciária internacional, incluindo a competência linguística para a tradução. Tivesse o Governo, por um lado, sido um bom ouvinte, estas equipas teriam sido essenciais para agilizar o caso de extradição de João Rendeiro, mas mais do que isso, para, no geral, permitir uma maior eficácia nos casos de grande criminalidade económica ou financeira e nos crimes de corrupção, dada a frequente dimensão transnacional que estes vêm a assumir. Esta era uma proposta, aliás, que constava do próprio Pacto de Justiça e que desde 2018 continua a constar e em teimar em não sair da gaveta. Mas aqui a culpa também não morre solteira, porque recordo que se hoje os partidos que se lamentam da falta de tradutores ou de meios, convém terem presentes que há um ano a proposta do PAN foi rejeitada com os votos contra do grupo parlamentar do PS, a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS, do Chega e da Iniciativa Liberal. Estivemos sozinhos e o tempo infelizmente deu-nos razão.
Mas quem sabe no próximo orçamento, à luz deste embaraço, esta Casa dê a mão à palmatória e aprove a proposta que o PAN não deixará de trazer e voltar a insistir. E o mesmo dizer em relação ao DICIAP, essencial nestes dois casos e que tem sido tratado como um parente pobre no próprio PRR, para que possa finalmente ter salas de trabalho suficientes para os seus funcionários. Aliás, mais do que uma sala de interrogatório devidamente apetrechada e que possam também ter software para conseguirem, do ponto de vista também informático, poder tramitar estes processos. O caso Rendeiro mostrou-nos também, e tal como o PAN vem dizendo há uns anos, que os vistos gold, sejam dados por Portugal ou pela África do Sul, não servem à economia real ou ao crescimento económico. Visam apenas e só assegurar facilidades de deslocação, sem necessidade de visto prévio, de mais de uma centena de países e, no caso português, dar o acesso irrestrito à zona Schengen. E também nesta matéria, o PAN propôs aqui a revogação deste regime no Orçamento de 2020. E o PS, PSD, CDS-PP, a Iniciativa Liberal e o próprio Chega votaram contra. Mas nós não descansamos e na próxima legislatura cá estaremos de novo a propor o fim dos vistos gold e esperamos que os demais partidos nos acompanhem para corrigir um país que já se viu tanto lesa o país. E mais, não podemos também continuar a tapar os olhos a paraísos fiscais que aqui, neste mesmo Parlamento, o Parlamento também alertou. Falamos das Ilhas Virgens Britânicas, para que o Governo exigisse à União Europeia a adoção de critérios mais exigentes no que respeita à lista da União Europeia de jurisdições não cooperantes. E nada foi feito. E, senhoras e senhores deputados, os problemas da justiça não começam nem terminam neste tipo de casos ou na lentidão que marca a justiça. Existem muitas outras matérias, em particular a matéria ambiental, que tem ficado profundamente esquecida. E é preciso que nos comecemos a indignar e a atuar também em conformidade, diante da complacência da justiça para com os crimes ambientais e para com os ataques que existem aos ativistas ambientais. Devemos nos indignar com o facto de, apesar das autoridades terem registado cerca de 82 mil crimes ambientais, apenas tenha havido julgamento em tribunal de 6% dos casos de poluição no nosso país. 6% de crimes contra a natureza. 6% de crimes contra o planeta, contra a nossa própria sobrevivência. Não podemos aceitar que neste domínio, o ano passado, a GNR tenha tido mais de 12 mil denúncias e tenha feito mais de 228 mil fiscalizações e que isso só tenha levado à detecção de 1.100 crimes. Não podemos ficar impávidos quando as descargas ilegais num rio, que ocorrem durante anos e que geram uma justa indignação das populações, levam apenas a uma condenação judicial sobre a forma de repreensão escrita. Não podemos ficar serenos quando o Tribunal, mesmo em sede de providência cautelar, afirma que um projeto como o do aeroporto de Montijo só poderia fundamentar uma declaração de impacto ambiental desfavorável e o Governo continua, contra tudo e contra todos, a insistir no avanço deste projeto que está em contraciclo com os desafios que as alterações climáticas nos colocam. E mais, não podemos continuar a fechar os olhos à opacidade que marca processos como o da extração e exploração do lítio ou das barragens, entre tantos outros que poderíamos exemplificar no país. E menos ainda, desproteger aqueles que são os denunciantes, como o caso de Arlindo Marques, que se viu forçado a enfrentar uma ação judicial, as chamadas ações SLAP, que apenas querem desmoralizar, manchar a sua imagem e travar a sua ação em defesa do ambiente. Ficou muito por fazer nesta legislatura, que saibamos ter a decência de o fazer na próxima legislatura. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a detenção do ex-banqueiro João Rendeiro foi um facto importante até para credibilizar a nossa justiça, mas, acima de tudo, um facto importante para o reconhecimento do trabalho dos órgãos de investigação criminal e para a importância da cooperação internacional, neste caso, em matéria de justiça. O que esperamos agora é que o ex-banqueiro João Rendeiro possa responder pelos crimes que lhe são imputados e que cumpra a pena que tem de cumprir e, portanto, que se faça justiça, que é isso que se impõe, até para não ficar a percepção de que temos uma justiça para ricos e outra justiça para pobres.
Mas como há mais mundo para além das fugas, os verdes trazem hoje para discussão uma matéria também importante. As micro, pequenas e médias empresas têm um papel absolutamente decisivo na nossa economia. Representam cerca de 98% do número total de empresas do nosso país, são responsáveis por 80% do total do emprego e representam 60% do total de volumes de negócios das sociedades não financeiras. Sucede que, apesar da importância que assumem do ponto de vista da nossa economia, a verdade é que, na generalidade, estas empresas, mesmo antes da pandemia, apresentavam já níveis excessivos de endividamento e encontravam-se muito dependentes do crédito bancário, sobretudo de curto prazo. Uma realidade que constitui um forte obstáculo à retoma do investimento empresarial, que, por contágio, não ajuda no relançamento da economia portuguesa. E já há muito que os verdes têm vindo a alertar o Governo para a necessidade de desenvolver uma estratégia capaz de agilizar e facilitar o acesso das micro e pequenas empresas ao financiamento, mas também para promover a sua capitalização. Por outro lado, deparando-se estas empresas com muitos problemas quando pretendem candidatar-se a fundos comunitários, chamamos por diversas vezes a atenção do Governo para a necessidade de criar mecanismos que pudessem facilitar os processos de candidatura, nomeadamente quanto ao seu peso burocrático. A tudo isto, o Governo foi sempre dizendo que estava atento, mas medidas concretas poucas se viram. E se já antes da crise sanitária as pequenas empresas estavam numa situação muito delicada, com esta crise ficaram numa situação absolutamente sufocante. Os números mostram que milhares destas empresas suspenderam a sua atividade durante meses e meses, ou porque as medidas de contenção e confinamento assim obrigaram, ou porque conheceram uma quebra muito acentuada no que diz respeito às suas encomendas habituais. Recorde-se que a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas tem vindo a alertar para o facto de ter havido mais de 1.100.000 pequenos empresários que estão com muitas dificuldades para pagar despesas como salários, rendas, água, energia, encargos fiscais e outros. Tendo estes dados presentes, os verdes apresentaram em sede de especialidade do Orçamento de Estado para 2021 uma proposta para a criação de um fundo de tesouraria destinado às micro e pequenas empresas para permitir dar uma resposta ágil, eficaz e sem burocracias excessivas aos problemas de tesouraria deste segmento decisivo da economia nacional. Foi uma proposta acordada entre os verdes e o Governo do PS e foi uma proposta aprovada na Assembleia da República e que consta, portanto, da Lei do Orçamento de Estado para 2021. Com uma dotação de 750 milhões de euros, esta proposta prevê um prazo máximo de reembolso do financiamento até 10 anos e com 18 meses de carência de capital e deveria estar disponível a 1 de abril deste ano. Mas essa proposta previa ainda uma taxa de juro de 0%, que o Governo não aceitou, mas que deixou claro que andaria muito perto dos 0%. Trata-se, portanto, de um verdadeiro fundo de tesouraria, uma importante linha de apoio às micro e pequenas empresas que, como se prevê na proposta aprovada, apenas exigia um simples requerimento e sem burocracias. E o que fez o Governo? O Governo, à revelia do que havia acordado com os verdes e em claro confronto com o que esta Assembleia decidiu, transformou esse fundo de tesouraria numa vulgar linha de crédito. Esmiucemos. O fundo de tesouraria deveria estar disponível a 1 de abril, mas o Governo só o tornou disponível a 14 de setembro. A Assembleia da República aprovou um montante de 750 milhões de euros para o fundo, mas o Governo resolveu ignorar a Assembleia, passar por cima da lei e reduzir esse montante para 100 milhões de euros. O reembolso do financiamento, que deveria ter um prazo de 10 anos, foi reduzido pelo Governo para 4 anos e a carência de capital, que deveria ser de 18 meses, passou pela mão do Governo para 12 meses. Quanto à taxa de juro, ao contrário do que o Governo se comprometeu com os verdes, de ficar próxima de 0%, ficou afinal em 1,5%. Ou seja, o Governo acordou com os verdes e a Assembleia da República aprovou uma linha de apoio às micro e pequenas empresas, mas o Governo, depois de ter visto o Orçamento de Estado para 2021 aprovado, transformou essa linha de apoio numa vulgar linha de crédito. E depois lembramos-nos da palavra dada e da palavra honrada e percebemos que as contas do déficit falaram, pelos vistos, mais alto do que a honra. Mas mais, o Fundo de Tesouraria é, neste contexto, apenas um exemplo, porque o mesmo aconteceu com outras propostas dos verdes previstas no Orçamento de Estado para 2021, como seja o apoio para o arranque de eucaliptos de crescimento espontâneo ou ainda a implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável. Não foi, aliás, por acaso, que o Governo PS mostrou tanta resistência em fazer uma revisão da matéria dada, isto é, de se proceder a uma análise da execução das medidas do Orçamento de 2021,
antes de procurarmos convergências e soluções para o Orçamento de Estado de 2022. Mas no que diz respeito ao Fundo de Tesouraria para as micro e pequenas empresas, o Governo não respeitou apenas a Assembleia da República. O Governo não está em falta apenas com os verdes. O Governo desrespeitou, sobretudo, os milhares de micro e pequenos empresários que viram nesse fundo uma espécie de tábua de salvação, um excelente contributo para a sobrevivência das suas pequenas empresas. Mas se o Governo não quiser ficar mal eternamente e se não quiser ficar eternamente em falta, nem com os verdes, nem com esta Assembleia, nem com os micro e pequenos empresários, está ainda tempo de fazer o que já devia ter feito. Respeitar a palavra dada aos verdes e respeitar a decisão que foi tomada por esta Assembleia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Ascenso Simões, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal e os portugueses vivem há 2 décadas em situação de contingência. Esta circunstância marcou e marca decisivamente a forma como encaramos o presente e olhamos o futuro. Governos curtos, instabilidade, ausência de sentido político, só interrompidos em 2005 e 2015, obrigaram-nos a um caminho penoso que introduziu tristeza e fez estagnar muitas das forças mais dinâmicas da nossa sociedade. Quando, em 2020, estávamos a iniciar a libertação da crise social e económica, afundámos de novo com tudo o que a pandemia do século nos trouxe. E quando Portugal se preparava para aplicar, em simultâneo, 3 programas europeus, o Governo vê o seu orçamento reprovado. Nenhum cientista político encontrará as razões para este triste tempo. Estamos no final de uma legislatura única. Importa olhar para vossas excelências e questionar a vossa consciência. Que país queremos? Estaremos à altura do tempo que vivemos? Temos para nós que o que interessa a Portugal é, em traços largos, organizar a esperança. Organizar a esperança é o nosso acontecer coletivo. Devemos organizar a esperança para afirmar Portugal no mundo e na Europa, construindo pontes entre continentes. Organizar a esperança numa comunidade de língua portuguesa que se valorize nos campos social e económico e confirmando também a nossa vocação multilateral. Organizar a esperança elegendo o diálogo Norte-Sul, encontrando soluções para a pobreza, fazendo face às migrações que procuram mundos melhores. Organizar a esperança aumentando a segurança sem ceder nas liberdades, optando pelo diálogo religioso e pela paciência no crescimento dos povos sem tutelas ou amarras. Organizar a esperança para que possamos continuar a ser um dos países mais seguros do mundo, para que as nossas polícias se reformem e se valorizem e para que o nosso sistema judicial se confirme justo. O combate à corrupção moral e económica deve afirmar-se como nunca. Organizar a esperança para que possamos ter um país sustentável. Importa uma nova e mais significativa e mais imaginativa política para a água. Interessa uma outra visão do valor económico dos resíduos. Organizar a esperança para que a guerra entre a proteção e a produção não ponha em causa o mundo rural. Para que se encontrem novas e amplas formas de fabrico de bens e serviços. Para que o país não seja, por mais tempo, um simples guichê dos fundos comunitários. Organizar a esperança para que as opções energéticas sejam esclarecidas e sustentem uma visão integrada de soberania, para que os recursos minerais sejam explorados com critério e com equidade. Organizar a esperança para que saibamos o que queremos produzir, que a exigência fiscal deve ser imposta às empresas competitivas. Organizar a esperança para que possamos apostar com sentido na educação e na formação, olhando para as novas realidades cognitivas. Organizar a esperança para que façamos dos professores gente grande e não escravos da burocracia, para que se caminhe para a dignificação do saber prático a par de uma profunda reforma do ensino superior e das políticas de investigação. Organizar a esperança para que o país se prepare para novas e mortíferas pandemias, sejam elas as decorrentes da nossa sociedade pasmada ou da circulação de pessoas e animais, para que tenhamos uma prestação de serviços de saúde
com qualidade e sem despesismo. Organizar a esperança para promover o atrevimento, a criação, o risco, se há um universo em que a liberdade mais se consagra, é mesmo o espaço da inteligência, da cultura, que deve ser visto de forma transversal. E se há obrigação que devemos assumir, é não querer que os nossos jovens sejam marcados pela normalização. Deixemos os jovens ganhar para si o país, não queiramos marcar-lhes o futuro que só eles cumpre. Mas há que ter em conta ainda que organizar a esperança é olhar longe. Garantir as pensões dos mais velhos hoje e amanhã. Sustentar territórios a caminho de não terem viva alma. Remover a marginalização dos espaços metropolitanos. Organizar a esperança é, em suma, organizar a cidadania para um tempo de virtualização e de solidão. Ora, organizar a esperança não se pode fazer entrando de novo em instabilidade política, em ciclos curtos de governação. Organizar a esperança exige um governo forte, capaz e sustentado parlamentarmente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uns dias ofereceram-me um livro que tem como título A Era do Nós, propostas para uma democracia do bem comum. O autor desenvolve o seu pensamento demonstrando que há novas gerações de esperança e que eu partilho. Nas suas páginas podemos encontrar uma dança entre felicidade individual e o devir coletivo. A liberdade de criar, onde o Estado é parte, mas não se afirma sufocante. Onde querer e crescer individualmente não pode ser uma espécie de anátema. Também no livro se encontra uma luta contra o eu, eivado de desejo pela implicação nas bolhas económicas numa era de pós-capitalismo. E como recebendo o autor a genética paterna, uma profunda e militante atenção à solidariedade que não seja o simples substituir da caridade da religião pela caridade do Estado. Com as palavras de João Ferro Rodrigues, o autor dos pensamentos que acabei de convosco partilhar, me despeço. Esta foi a minha última palavra neste Parlamento. Tive a honra de servir o meu país aqui e espero ter sabido honrar os que me elegeram. Nas pessoas dos senhores deputados Adão e Silva, Pedro Filipe Soares, João Oliveira, Telmo Correia, Bibiana Cunha Solis Ferreira e dos senhores deputados únicos dos partidos, das senhoras deputadas independentes, agradeço e desejo a todos as fortes e melhores venturas. A Vossa Excelência, Senhora Deputada Ana Catarina Mendes, deixo um abraço fraterno a si, minha amiga, e a todo o grupo parlamentar do PS. A Assembleia da República, na pessoa do seu Presidente, Eduardo Ferro Rodrigues, o desejo de longa e democrática vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Adão Silva, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam Vossa Excelência, Sr. Presidente, antes de fazer a intervenção que trago escrita, fazer duas referências. Antes de mais, uma referência ao meu conterrâneo Ascenso Simões, desejar-te, Ascenso, as maiores felicidades e vamos nos encontrando aí pela vida, com certeza. E em segundo lugar, mudando um pouco de tom, menos conciliatório, com certeza, uma palavra sobre aquilo que o Sr. Deputado António Filipe aqui referiu em relação ao Dr. Rui Rio, deputado Rui Rio. Ele já não está na sala, mas tenho a certeza que a Sra. Deputada Paula Santos lhe transmitirá. O Sr. Deputado António Filipe fez aqui um conjunto de afirmações especulativas que são completamente destituídas de verdade no que tem a ver com as afirmações do Dr. Rui Rio e, portanto, sendo como é um parlamentar ilustre, um jurista insigne, convinha talvez que lesse e meditasse melhor sobre as palavras que o Dr. Rui Rio proferiu. Agora sim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando Eduardo Cabrita, no dia em que se demitiu, se desculpou dizendo que era só um passageiro,
Estava a ser cruel e insensível, é certo, mas também a proferir uma poderosa e reveladora metáfora. Ele era só um passageiro que é como quem diz que não tinha qualquer responsabilidade no caso, que a culpa era dos outros. Foi assim com este governo socialista de António Costa. Tem sido um governo em que os seus membros, cerca de 70, são apenas passageiros, sem culpa de nada, sem responsabilidade em nada. Os serviços públicos de saúde e da justiça, da segurança social e da habitação não respondem ou respondem tarde às necessidades dos portugueses? Sim. Mas os ministros de Estado são apenas passageiros, não lhes cabe resolver os problemas. O investimento público essencial para a modernização de Portugal nos últimos 6 anos atira-nos para o último lugar da Europa? É verdade. Mas no governo ninguém se sente responsável, são todos e estão só passageiros. Portugal vai continuar a atrasar-se em relação aos outros países parceiros, demorando mais tempo a recuperar da pandemia e deixando-nos ultrapassar pela concorrência? Vai. Mas este governo não há quem nos conduza para o sucesso. São todos passageiros. E mesmo quando tudo colapsou, a geringonça se esboroou e a crise política se abateu, ministros e secretários de Estado refastelaram-se no banco traseiro. Alguém que assumisse o volante e traçasse o caminho. Foi assim este governo. Passivo, reativo, sem chama, sempre à espera da derrota que se anunciava. E o país em marcha lenta ou mesmo em marcha atrás. Talvez seja por isso que o país agora assiste perplexo a uma luta desatinada dos membros do governo para entrarem na lista de deputados. É o salve-se quem puder. Percebe-se. Conscientes como ninguém do pouco que fizeram, fogem ao naufrágio eleitoral que já adivinham para o dia 30 de janeiro. Acaba o governo, mas salve-se o lugar no Parlamento, dirão muitos desses 31 candidatos. Se os membros do governo foram tão só passageiros, refastelados no banco de trás, já os valores essenciais à boa governação democrática foram simplesmente atirados para a mala do carro. Justiça, transparência, equidade, por exemplo. Por estes dias, o Ministério Público, já aqui foi dito, decretou finalmente prisão domiciliária para o antigo ministro de Sócrates, Manuel Pinho, porque este terá dado de forma ilegítima benefícios patrimoniais milionários à EDP. Terão sido centenas e centenas de milhões de euros desviados do interesse público, retirados aos portugueses para acrescentar riqueza a quem já era rico e poderoso. A injustiça e a iniquidade servidas no ardil da opacidade. Estes factos terão ocorrido há 15 anos. Eram os anos gloriosos do socratismo triunfante. Porém, hoje, 16 de dezembro de 2021, faz precisamente 2 anos que a EDP fechou um chorudo negócio ao vender à Engie por 2,2 mil milhões de euros 6 barragens no distrito de Bragança. E lá cada coincidência, senhores e senhores deputados. Uma venda multimilionária pela qual o governo de António Costa não só não exigiu qualquer contrapartida, como ainda por cima teima em isentar a EDP de mais de 400 milhões de euros de impostos que são devidos aos portugueses. Há 15 anos, como há 2 anos, com os governantes socialistas, o lema é sempre o mesmo. Tudo a bem da EDP, tudo contra o bem dos portugueses. Há 15 anos, como agora, a mesma injustiça, a mesma iniquidade, a mesma opacidade. Com os governos socialistas, os valores essenciais da nossa vida democrática vão sempre fechados na mala do carro. Falta apenas que, como aconteceu agora com o Dr. Pinho, o Ministério Público não deixe de fazer com total autonomia a investigação que os portugueses reclamam. Lembro apenas que há cerca de ano e meio, por causa deste negócio, uma queixa foi apresentada na Procuradoria-Geral da República. Aguardamos aqui as cenas dos próximos capítulos. Para já, sabemos que a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses não querem mais ministros e secretários de Estado que sejam meros passageiros. Querem um governo novo, lúcido, de ação, responsável, que
tenha rumo e se bata pelo futuro dos portugueses. Não precisamos de uns ministros e secretários de Estado refastelados no banco de trás da governação, assistindo ao desfilar do atraso, da desmotivação, da insegurança dos portugueses. Não toleramos mais esquemas de favorecimento dos poderosos, porque desses esquemas, termino, Sr. Presidente, nascem injustiças e iniquidades. Os portugueses necessitam desesperadamente de respirar ar puro, sem fumos tóxicos de corrupção. Os portugueses podem ter isso tudo a partir do dia 30 de janeiro. Basta quererem, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor. Senhor Presidente, senhores deputados, no momento em que esta legislatura se prepara para terminar, a questão que temos que lançar é que país queremos ser daqui a uns anos. O que temos visto ao longo dos últimos dias e semanas é algo que envergonha profundamente Portugal. Um ex-banqueiro, acarinhado pelos principais partidos deste sistema, preso num país distante, a gozar com Portugal e com os milhões que guardou fora de Portugal. Um ex-banqueiro a gozar com uma justiça que não o apanhou a tempo, moreno, bem cuidado, enquanto uma grande parte dos portugueses se encontra hoje em risco de pobreza assinalável. João Rendeiro fugiu do país para não enfrentar a justiça, Ricardo Salgado não sabemos quando o enfrentará, apesar do Alzheimer, José Sócrates está na Ericeira e muitos outros continuam a passear-se livremente neste país que, entre governos social-democratas e socialistas, conduziu Portugal à maior impunidade que assistimos alguma vez em democracia. A Procuradoria-Geral da República, essa, disse que tem 2 tradutores e que, portanto, vai se esforçar para cumprir os prazos. 2 tradutores. O país socialista deixou-nos 2 tradutores para a Procuradoria-Geral da República ajudar nos processos de extradição. João Rendeiro pode safar porque a extradição não chegou nos 18 dias que a lei previa ou nos 30 dias ou 40 que eram possíveis para a sua detenção. Mas dizemos, o PS fez o que pôde. Foi sempre assim, ao longo dos últimos 40 anos. PSD e PS fizeram o que puderam. O resto, não havia nada a fazer. No dia 30 de janeiro, há alguma coisa a fazer. Temos que dar mais meios à Polícia Judiciária. Temos que dar mais meios à Procuradoria-Geral da República, para não sermos o país que mais envergonha a União Europeia no combate à corrupção e no combate ao crime económico. Aqueles que atacaram a Polícia Judiciária, no momento em que fez um esforço quase sobre-humano para conseguir capturar um foragido que ofendia e envergonhava Portugal, não estiveram muito bem. Quem, em vez de defender, no momento em que devia ser defendido e prestigiado, a Justiça e a Polícia Judiciária, atacou as instituições e fez disso um jogo político, não esteve bem nessa análise. Devemos valorizar a Justiça quando ela está bem e atacar e criticar quando ela não está bem. Disse o deputado Ascenso Simões, que saúdo desde aqui, precisamos de um governo forte e de um governo credível e parlamentarmente sustentado. Sem dúvida. Mas não podemos ter o governo dos passageiros atrás do carro. O governo de Eduardo Cabrita foi tudo menos o governo forte e credível que o país precisava. Desde as mentiras de que a estrada não estava sinalizada, até às mentiras sobre o trabalhador que se atirou para o meio da estrada, ao veículo que ia atrás ou à frente ou à PSP que devia estar no carro da frente ou de trás. Tivemos aqui sentado à nossa frente um ministro que mentiu descaradamente ao Parlamento, que mentiu descaradamente aos portugueses, com os aplausos do Partido Socialista. Agora esquecemos porque vêm aí eleições e ia prejudicar muito o Partido Socialista ter o Dr. Eduardo Cabrita sentado neste plenário. Fizeram o que fazem sempre, deixaram cair os vossos em pensar nos votos. Mas os portugueses não vão esquecer o que aconteceu. Quando a impunidade graça neste país e quando o ministro acha que está acima da lei, é o Parlamento que deve responder. E o Parlamento não respondeu. O Chega propôs uma comissão de inquérito e todos, ou quase todos os partidos nesta casa, disseram que não era preciso. Mas eis que veio a acusação do Ministério Público.
E fica claro que havia sinalização. Fica claro que o ministro mentiu. E fica claro, ou ficará no julgamento, que houve abuso de poder. Vergonha desta casa, que não soube no momento certo estar à altura. Comunistas disseram à justiça ao que é da justiça e à política ao que é da política. Sempre como Pilatos fez com Jesus, a lavar as mãos e a passar para fora. Os portugueses nas eleições de dia 30 não querem lavar as mãos. Querem políticos que lhes digam cara a cara o que vão fazer, as reformas que vão enfrentar e aquilo que vão fazer. É isso que precisamos no dia 30. Não é de políticos meios sem saber o que fazem, a dizer, bom, vamos tentar evitar pôr aqui um tema polémico que melindra o governo socialista. Para quê? O orçamento chumbou, deixaram-vos na mão, tal como deixam sempre. A extrema-esquerda é isto, desde o início até hoje. E o país continua exatamente no mesmo. Senhor Presidente e Senhores Deputados, eu não creio que seja a minha última intervenção aqui nesta Câmara. E é verdade, Sr. Deputado, que fui condenado. O racismo deste país tornou-se a paródia nacional. E aqueles que dizem que não podemos falar disso terão na próxima legislatura, não um, mas vários aqui nesta Câmara e aqui ao lado, a gritar bem alto que Portugal não é um país racista e que estamos fartos da ladainha do racismo, sempre a tentar pagar àqueles que não querem fazer nada e a continuar a sentir e a sustentar e a impingir mais impostos àqueles que trabalham. Não serão um, nem 10, serão muitos aqui a dizer que representam os portugueses comuns e aqueles que estão fartos de pagar impostos para um país em que metade não quer fazer nada e quer continuar a viver à custa dos outros. Falei de Ricardo Salgado e de José Sócrates, seria um bom exemplo. O PS devia fazer uma estátua de José Sócrates aqui à entrada do Parlamento. É o exemplo maior da impunidade que Bloco de Esquerda, PCP e PS permitiram neste país. Alguém que aqui esteve um dia no lugar onde eu estou e que disse, e cito, estou aqui pelos portugueses para permitir que quem não tem rendimentos tenha, para permitir que sejamos um país mais próspero e mais moderno. José Sócrates saiu e nós não somos mais prósperos nem mais modernos, mas ele tem a carteira mais próspera e muito mais moderna. Por vossa culpa e vossa culpa, porque ele foi apoiado por algumas bancadas deste Parlamento. Agora a legislatura está a terminar e os portugueses vão poder votar no dia 30. O que eu espero verdadeiramente é que no dia 30 consigamos dar uma imagem de verdadeira ruptura em Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, não quero terminar sem dizer o que é preciso ser dito. O racismo, a subsídio e a dependência, os privilégios dos políticos e os privilégios de todos aqueles que vivem à conta do sistema serão o tema principal do ataque do Chega na próxima legislatura. Sr. Presidente, vou terminar dizendo apenas isto. Aqui estaremos com muita força a partir do dia 30 para mostrar aos portugueses que é possível fazer política de forma diferente. Muito obrigado. Senhor Deputado, e bom Natal. Vamos continuar com a intervenção do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta será a última reunião da Comissão Permanente em 2021 e talvez a última declaração política desta legislatura. Faz por isso sentido aproveitar esta oportunidade para fazer uma espécie de balanço desta meia legislatura em que a Iniciativa Liberal tomou assento neste Parlamento pela primeira vez. Foi, de facto, a primeira vez que em democracia esta Assembleia da República contou com um deputado de um partido assumida e descomplexadamente liberal. Liberal na sociedade, liberal na economia, liberal na política. E pela primeira vez, aqueles que partilham o profundo desejo de construir um Portugal mais liberal, em que haja mais oportunidades de crescimento pessoal, cívico e económico para todos, puderam ver-se representados neste Parlamento. E passados estes 2 anos, podemos dizer com confiança a todos os que nos deram o voto, o teu voto contou. Porque em cada tema, em cada debate, em cada proposta, a Iniciativa Liberal apresentou e defendeu com força a visão do que poderia ser um Portugal mais liberal. Podemos dizer, o teu voto contou. Porque fomos constantes na defesa das liberdades individuais em todas as circunstâncias. Porque recusámos aprovar os poderes excessivos e autocráticos dos estados de emergência pandémica. Porque nos opusemos de forma determinada ao artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais. Porque sem a Iniciativa Liberal não estaríamos a poucas semanas de assistir ao fim do famigerado cartão do adepto. O tal que estava a matar o que poderia ser o prazer de assistir a um jogo de futebol e a estigmatizar certos grupos de adeptos
Por tudo isso, podemos dizer, o teu voto contou. Porque não baixámos os braços na defesa dos contribuintes, porque insistimos na simplificação e desagravamento fiscais, porque pusemos a discussão da taxa única de IRS na agenda, como forma de voltar a tornar possível subir na vida a trabalhar em Portugal e evitar a imigração dos mais jovens e dos mais qualificados. Por isso, podemos dizer, o teu voto contou. Porque nos opusemos à forma leviana como o Estado trata o dinheiro dos contribuintes, seja na decisão de enterrar quase 4 mil milhões de euros na TAP, em que começámos por estar sozinhos e hoje tantos nos dão razão, seja nas verbas do orçamento esbanjadas em programas públicos sem retorno, sem escrutínio, e podemos dizer por isso, o teu voto contou. Porque elegemos sem subterfúgios o crescimento como principal objetivo estratégico do país. Porque sem esse crescimento, os recursos que ele possibilita e a atratividade que ele gera, não conseguiremos resolver os restantes problemas do país. Porque estivemos sempre ao lado dos empresários, em especial dos mais pequenos e dos que mais sofreram durante a crise, podemos dizer, o teu voto contou. Porque sempre contaram com a Iniciativa Liberal para defender que houvesse liberdade de escolha nos serviços públicos. Porque para os liberais, os pais podem e devem poder escolher a escola dos seus filhos e devem exigir que esta volte a funcionar como principal elemento do elevador social. Porque para os liberais, todos, mesmo as pessoas que não têm seguros privados, devem poder escolher em que hospital querem ser tratados. Podemos dizer, o teu voto contou. Porque, com tudo isto, a Iniciativa Liberal fez oposição firme, consistente, construtiva, como pudemos, aliás, atestar recentemente quando se soube que fomos o partido que mais vezes votou e se opôs a propostas do Governo. Podia-se dizer, o teu voto contou. E foi esta satisfação de ter honrado o mandato que nos conferiram que se pôde sentir na nossa 6ª Convenção Nacional, que ocorreu no último fim de semana sob o lema Preparados e que mostrou isso mesmo, um partido preparado. Preparado para as responsabilidades acrescidas que certamente terá depois de 30 de janeiro, continuando ou não na oposição. Tive nessa altura a ocasião de partilhar a visão de Portugal que queremos que aqueles que votarem em nós partilhem. E essa é uma visão de um país alegre e confiante, em vez de um país triste, amedrontado e sem esperança, que marca passo e definha. Um Portugal em que os portugueses voltem a sentir que é possível subir na vida pelo mérito e pelo trabalho cujo fruto é seu, e não de um Estado que cobra impostos demais, tem despesa demais, tem poder demais, mas tem transparência e competência a menos. Um país cuja economia cresça e crie oportunidades para todos, mas também, sobretudo, para os que emigraram, para que sintam que possam voltar e que atraia os imigrantes de que a economia e a segurança social precisam. Um Portugal em que os que estudam saibam que o esforço e o saber vão mesmo valer a pena e que não vai ser preciso usarem cunhas ou terem o cartão do partido certo. Um país em que os que precisam de cuidados possam escolher o seu hospital, não morram em listas de espera, sem médicos de família, apenas por cegueira ideológica. Um Portugal em que todos, mas mesmo todos, possam realizar os seus projetos de vida independentemente da cor da sua pele, da sua orientação sexual, do seu país de origem ou do seu nome de família. Um país em que os mais vulneráveis tenham a rede de segurança que os liberais sempre defenderam, quando efetivamente precisam e durante o tempo que efetivamente precisem. Um Portugal com uma justiça mais célere, mas sem atropelos às garantias dos arguídos e sem cedências ao cooperativismo das magistraturas. Um Portugal em que as pessoas, as famílias e as empresas deixem de viver nesta terrível dependência em relação ao Estado, que os faz ficar tantas vezes de mão estendida à espera de uma esmola de dinheiro que já foi seu. Um país que preserve o seu ambiente de forma inteligente, não permitindo que essa causa seja usada como substituto da luta de classes ou de arma de arremesso contra a economia livre de mercado. Um Portugal amante da liberdade e defensor das liberdades e dos direitos humanos, seja onde for que estejam sob ameaça, seja qual for a cor do regime. Os liberais não hesitaram em condenar a opressão dos Lukashenkos, dos Orbans, dos Maduros deste mundo, nem a perguntar a Xi Jinping onde está a Feng Shui ou a lembrar Canel que Cuba merece ser livre. Em suma, uma visão de um país mais liberal e de um povo mais livre. E é para conquistar os votos dos que partilham esta visão que faremos campanha para as eleições de 30 de janeiro, na certeza de que num próximo balanço voltaremos a poder dizer o teu voto contou. Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Chegamos assim ao final... não? Chegamos sim, ao final das declarações políticas e, portanto, vamos entrar no segundo ponto, que é um debate político com o Ministro da Educação, requerido pelo PSD e aprovado pela Conferência de Líderes por unanimidade e, portanto,
cumprimento os senhores membros do Governo que aqui estão, a começar pelo Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. E muito obrigado à Sra. Vice-Presidente, que me vai agora substituir. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento também o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E vamos continuar com a nossa ordem do dia. Como já foi anunciado pelo Sr. Presidente, trata-se de um debate político requerido pelo PSD e, portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, para introduzir este debate. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Boa tarde. Bom, hoje temos que nos perguntar que balanço podemos fazer da governação do Sr. Ministro ao final de 6 anos a dirigir o Ministério da Educação. O Sr. Ministro que governou mais tempo que qualquer outro Ministro da Educação em Portugal. Confrontamos-nos com perguntas como o que foi feito para melhorar o sistema educativo, o que fez sobre os maus resultados revelados pelas aflições de aprendizagens realizados aos alunos nos últimos anos, o que fez para resolver o problema da carreira docente, o que fez para resolver a escassez de professores e a distribuição desequilibrada pelo território nacional, quando já em 2016 o Conselho Nacional de Educação tinha chamado a atenção para este problema. Cada vez há mais horários que ficam por preencher, impossibilitando que muitos alunos tenham aulas em algumas disciplinas por longos períodos de tempo. No final de novembro foi divulgado um estudo diagnóstico das necessidades docentes entre 2021 e 2030, estudo que confirma as linhas de tendência há alguns anos já conhecidas. Apesar dos alertas, não existiu qualquer planeamento para fazer face nem à demografia, nem à geografia, quer no recrutamento de professores, quer nos movimentos de saída por aposentação ou baixas prolongadas. A maioria dos alunos continua sem professor a disciplinas centrais do seu percurso escolar. São milhares de alunos que são alvo de uma falha do Estado ao negar-lhes o direito constitucional de aprender. Envolvidos 6 anos de governação socialista, em que houve uma inédita estabilidade no exercício dos cargos do Ministro da Educação, assim como do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, deveria ter correspondido à implementação de um conjunto de soluções para mitigar o problema da falta de atratividade da profissão docente. Deveríamos, enquanto país, estar a cuidar para que os nossos jovens mais qualificados e promissores sejam ou possam ambicionar ser professores. O que foi pensado para que o sistema educativo volte a atrair os profissionais mais competentes? O que fez o Governo para devolver a dignidade ao exercício da profissão de educador ou professor? Nada. Entretanto, os resultados do TIMSS 2019 e os resultados das provas de aflição são um descalabro. Ficámos incrédulos com os resultados das provas de aflição. 65% dos alunos do segundo ano não conseguiram responder às questões de gramática e 37% revelam as mesmas dificuldades nas categorias dos números e operações de matemática. No quinto ano, na avaliação da leitura e educação literária, os alunos que não conseguiram ou não responderam totalizaram 46%. No oitavo ano, a percentagem de alunos que não conseguiu responder na avaliação e organização do tratamento de dados em matemática atingiu os 62%. E o plano de recuperação de aprendizagens? Fica pela dimensão retórica das suas dimensões. Ou seja, as suas intenções, numa situação excepcional que é aquela que ainda hoje vivemos, estamos a pensar como teria sido criado pelo Governo, tal como o PSD propôs, um enquadramento legal excepcional que tivesse eliminado os entraves burocráticos para que as escolas pudessem agilmente afetar os recursos que precisassem e projetar os seus planos de atuação, permitindo ajustamentos e distribuição de carga horária, coadjuvação em sala de aula, reforçando equipas multidisciplinares e outras medidas. Apesar disso, não se verificou
essa possibilidade. A monitorização está prevista nos eixos estratégicos do Plano 21-23 Escola Mais, ou Escola Menos, depende da perspectiva, mas não há divulgação nenhuma divulgação pública de relatórios, de processos que, de uma forma transparente, permita o acompanhamento e a monitorização da sua execução. Mas, à semelhança de tudo o que envolva instrumentos de avaliação ou monitorização no âmbito do Ministério da Educação, tudo é um segredo bem guardado, não existem números nem estimativas para quase coisa alguma. Para o plano de recuperação lançou-se a mão da bazuca e então resume-se num fundo num exercício de como gastar 500 milhões de euros rapidamente e deixar tudo na mesma. Mas nem isso foi cumprido. Continuam por chegar aos alunos cerca de 60% dos computadores prometidos em abril de 2020. A desigualdade agravou-se durante a pandemia e o Governo falhou nas suas sucessivas promessas. Temos de resgatar aqueles que estão lá atrás para que todos possamos andar para a frente sem comprometer a qualidade das aprendizagens nem as oportunidades futuras de cada aluno. Irá desmentir, irá dizer as suas parangonas do costume, que fez muito e que traz números extraordinários. Mas, Sr. Ministro, infelizmente, sabemos que Vossa Excelência, em 6 anos, fez menos do que os seus governantes antecessores do Ministério da Educação. Apesar de não concordarmos, Maria de Lourdes Rodrigues ou mesmo Marçal Grilo, num ano, governaram mais, fizeram mais pelo sistema educativo que Vossa Excelência em 6 anos. Sr. Ministro, desejo-lhe saúde e vida longa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Bom, seria muito interessante termos algum tempo para escrutinar ponto a ponto o conjunto de afirmações gratuitas que a Sra. Deputada Cláudia André aqui fez. Podíamos começar logo para aquela afirmação de que a maioria dos alunos continua sem professora de disciplinas fundamentais. É uma mentira redonda como tudo. Só mesmo a Sra. Deputada Cláudia André para dizer uma mentira dessas com este desplante aqui na Assembleia da República. Depois falam-nos da falta de professores. O Governo não descobriu agora a falta de professores. Acho que há coisas sérias que vos dão vontade de rir, mas não deviam dar. Tem estado a tomar medidas de microgestão as possíveis no atual enquadramento legal, como aliás os senhores sabem e os parceiros sociais sabem, porque foram informados e estavam a ser informados do que estava a ser feito. Esse processo foi interrompido porque este ciclo político foi interrompido e não foi por culpa do governar do Partido Socialista que este ciclo político foi interrompido, mas estamos confiantes de que o vamos retomar. Já o PSD fala, mas tem muita falta de memória. Parece que descobriu agora a falta de professores. Rui Rio, presidente do PSD, em julho de 2019, dizia que havia professores a mais. Era mais uma conhecida parte da teoria geral de que era preciso acabar com o desperdício na administração pública. Havia professores a mais. Mas Rui Rio não estava sequer a ser original, como aliás é costume. Estava só a imitar Nuno Crato, que no seu tempo disse que não havia falta de professores, havia até professores a mais e que era preciso dispensá-los. E vem agora, com a mesma falta de memória, o ex-ministro Nuno Crato dizer que a falta de professores era um drama anunciado. Não. A falta de professores não era um drama anunciado, foi um drama provocado pelo vosso ministro, que tirou dezenas de milhares de professores da escola pública e continua a dizer que havia professores a mais. Rui Rio imita descuidadamente a falta de visão de Nuno Crato. Mas falando de escola, Sr. Deputado Cláudia André, em vez de estar sempre aos berros, ouça, que era capaz de lhe fazer bem. Mas falando de escola, aquilo que Rui Rio dizia em 2019 para apoiar a sua tese de que havia professores a mais, apenas revela, falando de escola, falta de estudo. Falta de estudo.
é que Rui Rio, dentro da sua teoria de que é preciso eliminar desperdício na administração pública, dizia que havia falta de professores, que havia professores a mais, porque havia crianças a menos. Ora, apesar de os censos de 2021 dizerem que ainda não recuperamos a população residente que tínhamos em 2011, a verdade é que já começamos a recuperar. E há 3 anos que temos aumento da população residente, designadamente os mais novos dos 0 aos 4 anos, coisa que, obviamente, o vosso Presidente não sabia quando estava a dizer que havia crianças a menos e, portanto, não era preciso tantos professores. A verdade é que este PSD usa demasiada leveza nas questões de educação e não é de agora. Quando, ainda na legislatura anterior, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propôs aqui na Assembleia da República que se pedisse um estudo ao Conselho Nacional de Educação sobre a modernização do regime de recrutamento de professores para a escola pública, porque sabíamos que era preciso modificá-lo para resolver os problemas, o que é que o PSD fez? Absteve-se. Quer dizer, nós achávamos que era preciso fazer os estudos para resolver os problemas. O PSD achava que não, porque o PSD estava focado noutras coisas. O problema é que a inconsistência e o repentismo de Rui Rio, a permanente improvisação, fazer política em 200 caracteres nas redes sociais é algo que contempla um risco muito grande. E é o risco de voltarmos àquele período em que Passos Coelho, antes das eleições, dizia que não cortava pensões, que não cortava salários, não cortava coisa nenhuma, não cortava subsídio de desemprego e depois cortou tudo. Esse é o risco. O problema é que Rui Rio descobriu agora o mantra eleitoral de que está ao centro e até decidiu abandonar o CDS à sua sorte para tentar credibilizar essa narrativa. Mas é tudo espuma dos dias. É só calculismo eleitoral, porque Rui Rio não fez o trabalho de casa que seria necessário para ter qualquer ideia concreta acerca de tudo que é virar-se para o país, nem que não seja virar ao centro. E, portanto, em matérias tão decisivas como esta, o PSD continua a falar de cor. A verdade é que nos indicadores fundamentais, nos indicadores robustos, que são reconhecidos internacionalmente como referências para avaliar um sistema educativo, temos o seguinte: abandono escolar. Viemos de 13,7 em 2015 para 8,9 em 2020. O PSD deixou-nos abaixo da média europeia. Nós já superámos as metas europeias. E se 8,9 já era melhor do que a média europeia, o valor do terceiro trimestre este ano é ainda muito melhor, 5,2, um valor histórico. Nestes anos de políticas educativas centradas na promoção do sucesso para todos, a escola portuguesa alcançou uma melhoria notável dos resultados escolares. Por exemplo, o aumento da taxa de pré-escolarização de 91% para 97%. Por exemplo, uma redução de mais de 60% nas taxas de retenção e existência do ensino básico. Por exemplo, um aumento de 14% das conclusões do ensino secundário em 3 anos, mostrando que não há quebras. Por exemplo, são resultados como estes que fazem com que hoje tenhamos o maior número de sempre de alunos no ensino superior. Conclua, Sr. Deputado. Concluo, Sra. Presidente, dizendo isto. Estes resultados mostram que esta governação do PS não se centrou nas coisas erradas em que vocês se centram, na falsa meritocracia e na política dos rankings. Esta política do governo do PS centrou-se em mais educação, melhor educação, muito obrigado, educação de qualidade para todos, sem discriminação, combatendo as desigualdades. É isso que os senhores não percebem, é isso que vos custa, porque Rui Rio continua a ser uma cópia de Nuno Crato no que diz respeito à educação. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Senhor Ministro da Educação, não venho fazer-lhe alertas. Já passou o tempo dos alertas que tinha para lhe fazer e que fui fazendo, e o Bloco de Esquerda foi fazendo ao longo de 6 anos. Queria confrontá-lo com os seus inconseguimentos, com os inconseguimentos da sua governação. Não apenas aqueles que decorreram da imprevisibilidade do tempo da educação em tempos de pandemia, mas, sobretudo, aqueles que, depois de passada a imprevisibilidade, confirmaram a incompetência deste Ministério da Educação, às vezes temperada com algum excesso de confiança. Lembro a questão dos computadores, a promessa de que estariam distribuídos a todas as crianças e todos os professores no início do ano letivo, e pergunto-lhe quantos estão neste momento
por distribuir. Lembro o estudo em casa, as promessas feitas aos professores que teriam benefícios na sua carreira e ajudas de custo àqueles professores que foram mobilizados para ir gravar as aulas que seriam transmitidas pela televisão. Pergunto-lhes onde é que ficaram essas promessas. Lembro a transparência e as denúncias de falta de transparência sobre surtos, casos de Covid, crianças em isolamento, crianças sem aulas nas escolas por todo o país. Lembro-lhe que a FENPROF pôs o Ministério em tribunal e ganhou sobre a necessidade de divulgação destes dados. Pergunto-lhe o que fez desde o início do ano letivo para melhorar a transparência sobre os dados que servem para também aplicar e desenhar políticas públicas de combate à pandemia nas escolas. Lembro-lhe a semana de pausa letiva em janeiro, anunciada pelo Primeiro-Ministro, mas cuja informação demorou a chegar às escolas e ainda há muitas nuances que ainda não estão esclarecidas sobre, por exemplo, se as crianças com necessidades educativas especiais terão ou não de ter a compensação da pausa letiva que foi anunciada. Mas recordo-lhe aquele que já foi aqui anunciado como o erro mais grave desta governação, que é a falta de professores nas escolas. Porque 6 anos depois era uma falta de professores, sim, provocada pelo governo da direita e por isso conhecida e por isso anunciada. Anunciada tantas vezes por nós e tantas vezes também pela comunicação social, pelas escolas, pelos diretores das escolas, pelos sindicatos dos professores. Recordo aquilo que o Ministro da Educação disse sobre a falta de professores quando começámos a avisar. Respondeu, é pontual. É um problema pontual. Pergunto-lhe agora, já reconhece que é sistémico? Já reconhece que há um problema estrutural de falta de professores nas escolas? Quantas crianças é que há sem aulas? A quantas disciplinas? Por quanto tempo teremos de depender das notícias dos jornais, dos inquéritos da FENPROF? Porque o Ministério da Educação não é capaz de transmitir dados oficiais, porque não é capaz de reconhecer o seu erro estratégico, que foi não perceber, não querer ver e não querer resolver o problema de falta de professores nas escolas. Falta de professores nas escolas significa crianças sem o direito constitucional à educação, sem direito a ter aulas. Sabemos bem o que é que a direita pensa sobre isto. A sua adesão ao problema é oportunista e digo sem meias tintas, porque Rui Rio dizia a 25 de julho de 2019 que havia professores a mais. Agora mudou de ideias. Agora reconhece que há falta de professores nas escolas. Sobre o PSD já sabemos o que é que pensa, sempre achou que os serviços públicos eram gordura do Estado. Agora o que eu queria saber, Sr. Ministro, é qual é a sua desculpa. Porque se o PS aqui disse saber qual é a causa de falta de professores, o despedimento de tantos jovens, tantos contratados durante o governo da Troika, se já sabia, e eu trazia 2 hipóteses, ou desconhecia, ou não quis, ou não conseguiu resolver. Pelos vistos, não desconhecia, sabia a causa, conhecia o problema. Então foi incompetente para resolver. Além de ser incompetente para resolver, tratou de chumbar na Assembleia da República todas as medidas que o Bloco de Esquerda propôs, que traziam soluções para a capacidade do sistema de atrair professores que tanta falta fazem. Aquilo que o Governo entendeu foi fazer uma task force, que o que recomenda às escolas é sobrecarregar os professores que já estão tão sobrecarregados, tantos em burnout, com horas extraordinárias. Essa incompetência do Governo tem reconhecimento internacional da Comissão Europeia, que fez um procedimento por infração ao qual o Sr. Ministro foi dado 2 meses para responder sobre a discriminação de professores contratados em relação aos professores do quadro em termos de salários e de antiguidade. Esta é a imagem da educação lá fora, da educação portuguesa lá fora, e este é o legado final do Sr. Ministro, que foi pontuado por este reconhecimento da Comissão Europeia de que os professores contratados em Portugal são prejudicados em salários e em horário face aos professores vinculados, professores contratados estes, aliás, dos quais dependem estes alunos sem aulas para voltar a ter aulas. Não pergunto... concluir, Sra. Deputada, só Sra. Presidente, não lhe pergunto o que fará e como fará aquilo que não fez até hoje. Pergunto-lhe se já respondeu à Comissão Europeia sobre este procedimento que levantou. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Muito se falou do plano de recuperação de aprendizagens, mas em muitos casos, Sr. Ministro, quaisquer boas intenções acabaram por esmurrar-se na dura realidade. Em muitas escolas, mesmo onde havia plano de recuperação, foi difícil avançar e não foi só porque a epidemia continua. Foi também porque a concretização do que estava planeado impunha, como é evidente, o reforço de trabalhadores, nomeadamente docentes. Não é possível reforçar apoios, coadjuvações e outras respostas, mesmo no âmbito do desenvolvimento de projetos, sem ter sido reforçado devidamente o crédito de horas e sem serem colocados mais professores. Ora, as informações que vêm chegando das escolas dão nota de que não houve nem reforço das horas de crédito, em muitos casos, nem reforço dos trabalhadores. Nos poucos casos em que tal sucedeu, houve psicólogos, de facto, houve educadores, houve terapeutas e bem. Mas a maior parte das vezes não houve professores e mal. Não há recuperação da aprendizagem sem professores. Mas sabe-se também de casos em que foram propostas medidas à tutela, mas não foram autorizadas. Como reforço de crédito horário, redução do número de alunos por turma, requisição de professores, reforço de técnicos especializados, mas de facto não veio o ok lá de cima. O Governo não está a dar resposta para resolver os problemas. São precisas turmas mais pequenas, mais docentes para trabalho de coadjuvação, mais apoios pedagógicos para alunos com necessidades especiais, a libertação dos professores de tarefas burocráticas. São às dezenas. É preciso o reforço das equipas multidisciplinares. O que não é preciso, Sr. Ministro, é intransigência, como a que mais uma vez o Ministério protagonizou com a publicação do despacho de alteração ao calendário escolar, cujo indispensável processo de negociação coletiva foi totalmente atropelado pelo Governo. Outra vez. Além disso, Sr. Ministro, não é com uma task force constituída à la troika, de gesto de gai de gé, promovendo um clima de medo nas visitas às escolas, em que não têm sido preenchidos os horários colocados em oferta para a contratação de escola, dizendo aos professores à laia de ameaça que as faltas às horas extraordinárias terão de ser justificadas, ou então levam com processo disciplinar, que vai haver alguma perspectiva de avanço na resolução do problema que está colocado. Toda esta situação, mais do que decorrer da epidemia, decorre de um problema de fundo, que já aqui hoje foi abordado, e para o qual o PCP há muito tem vindo a alertar e o Governo nada tem feito para resolver. É a falta de professores, que está a chegar a níveis críticos e compromete, Sr. Ministro, compromete muito seriamente a escola pública. Neste momento, e calculando por baixo, cerca de 10 mil alunos não têm ainda os professores todos. Ontem, existiam 196 horários a concurso, com uma média de 9,86 horas, estando 1.933 horas a concurso. O número baixou até esta semana, mas atenção, porque as escolas, dada a proximidade da interrupção letiva, deixam de lançar os horários, como é normal, na plataforma de oferta, adiando para o início de janeiro esse mesmo lançamento. Mas, Sr. Ministro, há uma questão fundamental. Milhares de professores vão aposentar-se na próxima década. Nós, de facto, sabemos quem são os responsáveis, quem esteve do lado do chamava cortar as gorduras do Estado e os mandar embora, mandaram milhares e milhares embora. Mas o que é facto, Sr. Ministro, é que nesta legislatura, na anterior, já se sabia deste problema, o PCP sucessivamente o denunciou e as respostas por parte do Governo faltaram. Milhares de professores vão aposentar-se na próxima década. E os privados, Sr. Ministro, afiam já as facas para as cravar na escola pública porque sabem precisamente que não estão a ser tomadas as medidas para contrariar este cenário. Porque o Governo do Partido Socialista tem ignorado as propostas do PCP com medidas concretas para combater o envelhecimento do corpo docente, para criar condições de atratividade dos jovens para a docência. É preciso combater a enorme precariedade dos mais de 20 mil professores contratados, procedendo à vinculação extraordinária até setembro de 2022, dos docentes com 10 ou mais anos de serviço e até setembro de 2023, dos professores com 3 ou mais anos de serviço. Nós colocámos isto aqui, foi rejeitado. É preciso criar incentivos à deslocação dos professores para as regiões deles mais carenciadas, como é o caso da Grande Lisboa e do Algarve, com apoios à deslocação, com apoios à questão da casa, com o preenchimento dos horários incompletos, com tantas outras coisas. Foram medidas rejeitadas aqui também.
É urgente resolver os problemas que se arrastam há muito, como as limitações da norma travão, os constrangimentos à progressão na carreira, a contagem do tempo de serviço, a recomposição da carreira, a organização adequada do trabalho, o acesso à aposentação. Sobre tudo isto nós apresentámos aqui propostas, Sr. Ministro, infelizmente foram rejeitadas. E agora, alvíceras, que temos aqui um problema, ó tio, que faltam professores. Pois é, faltam e não são poucos. Tardam as respostas e as medidas do Governo para resolver esta situação. Terminarei, Sra. Presidente, dizendo o seguinte: os professores e educadores, os técnicos especializados, os administrativos e auxiliares, os alunos e as suas famílias sabem que podem contar com o PCP ao seu lado todos os dias, com a sua força decisiva, com a sua proposta, com a sua luta e a sua ação para defender a escola pública e dar a resposta necessária aos problemas que estão colocados e que o Governo do Partido Socialista opta por deixar sem resposta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrobas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro da Educação. Estamos no final do primeiro período de mais um ano letivo e no fim da governação do Ministro que mais tempo e maior longevidade esteve à frente da pasta da Educação. O balanço não é de todo positivo. A somar a uma pandemia que frequentemente manda turmas inteiras para casa, diretores de escola e, sobretudo, pais e alunos desesperam com a falta de professores. Há turmas e há disciplinas que continuam, no final do primeiro período, sem professor e a promessa de substituição dos professores com a celeridade falhou. Há faltas nas mais variadas disciplinas, sendo as críticas a matemática, o português, o inglês, a geografia, desde o início do ano letivo. Faltam preencher muitos horários, muitas e muitas horas, o que afeta negativamente muitos milhares de alunos. Muitos dos quase 7.000 horários que foram lançados a concurso pelas escolas desde 15 de setembro foram preenchidos com recurso à distribuição de serviço docente extraordinário ou à contratação de candidatos sem a habilitação necessária. O caos nas escolas está a provocar uma sobrecarga de trabalho nos professores, que frequentemente acabam em situação de baixa médica, e a afetar dezenas de milhares de alunos que estão sem qualquer aprendizagem a estas disciplinas. E nós, no CDS-PP, perguntamos ao Sr. Ministro como se recupera deste atraso. Alunos que estão a zero, onde fica o direito à educação e à igualdade de oportunidades. Este é um problema anunciado há muito tempo. Há um envelhecimento da classe docente e a falta de atratividade são alguns dos motivos para a escassez dos professores. É preciso dignificar a profissão e torná-la respeitada, e isso o Governo do PS não está a conseguir fazer. Como prevê lidar com o assunto do envelhecimento dos docentes? Que investimento tem sido feito na sua formação tanto inicial como contínua? Este problema será cada vez mais comum e frequente em cada vez mais disciplinas e em cada vez mais escolas, se não for resolvido. A somar a isto, a pandemia tem forçado muitos alunos ao ensino à distância e também aqui a avaliação é negativa. A universalidade que tinha sido prometida ficou pelo caminho. São dados factuais, Sr. Ministro. Refere, por exemplo, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas que vivemos perante um ensino redutor e é tão redutor que o Ministério da Educação instituiu o Plano de Recuperação, porque ensinar à distância levanta problemas. Como pretende resolver todas estas questões com que se debate a comunidade educativa? O que pretende fazer para mitigar os seus impactos na aprendizagem e impedir que se aprofunde ainda mais as dificuldades e as desigualdades? Se esta pandemia afeta a todos, há ainda os que podem vir a ser ainda mais prejudicados. Estou a referir-me aos alunos que iniciaram o ensino secundário em pandemia e que agora, no final deste ano letivo, se preparam para aceder à universidade. Diria, em condições desiguais de aprendizagem. O que pode dizer, Sr. Ministro, a todos estes jovens que não podem nem devem ser prejudicados nos exames de acesso ao ensino superior? Está o seu Ministério a acautelar este problema e a dialogar com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior? Temos ainda duas perguntas finais e rápidas, Sr. Ministro, que merecem uma resposta objetiva, clara e verdadeira. Por que não são divulgados os dados referentes ao número de turmas e de alunos em confinamento a nível nacional? Num país em que já mais de 80% dos jovens entre os 12 e os 18 anos estão vacinados e em que agora se decidiu dar prioridade aos mais pequenos, dos 5 aos 11, que efeitos práticos positivos podem ter estes níveis de vacinação na vida escolar?
Por último, Sr. Ministro... Peço que conclua, Sr. Vou Deputado. concluir, Sra. Presidente. Por último, Sr. Ministro, o que fez junto ao Ministério da Saúde, por exemplo, no sentido de diligenciar para que os alunos não sejam prejudicados com os atrasos na emissão de códigos para testes, que têm obrigado a isolamentos de 14 dias e não 10 para poderem regressar à escola. Por último, para que haja para todo o sistema educativo o mesmo tratamento por parte de delegados de saúde, que decidem tanta vez com base em critérios distintos. Queremos uma educação igual para todos, não uma educação por regiões ou locais. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, membros do Governo aqui presentes, Sr. Ministro. Não bastasse já aquilo que ouvimos ao longo desta tarde, de facto a avaliação que é feita do balanço deste curto mandato, é certo, de 2 anos, mas na verdade não podemos deixar de lhe dizer que mais parece que é muito pouco amigo da educação, uma pasta que tem nas suas mãos e que é essencial para garantirmos um ensino de qualidade no nosso país e, acima de tudo, que as crianças e jovens tenham acesso a um verdadeiro serviço público em que se valoriza não só os seus profissionais, coisa que de facto têm sido muito pouco estimados pelo Sr. Ministro, mas também que os contextos educativos e pedagógicos são revistos, são adequados àquilo que são as novas necessidades e, acima de tudo, aos desafios do nosso tempo, como foi o caso da Covid-19. E à semelhança daquilo que aconteceu no ano anterior, e o PAN já o interpelou várias vezes a este respeito, Sr. Ministro, e questionámos também sobre a situação sanitária nas escolas, inclusive pedindo a lista das escolas onde foram identificados os casos Covid-19 desde setembro de 2021, também o número de alunos e profissionais infectados, o número de turmas em isolamento e o reforço de medidas de prevenção, e a resposta que obtivemos até agora, de facto, foi nula. E, portanto, o que é que leva a que não nos forneça, de facto, tais dados, tal informação, que não haja transparência, aliás, como aqui hoje já foi uma preocupação transversal a outras forças políticas, é que, por um lado, foi muito célere a anunciar os pareceres da Direção-Geral de Saúde sobre a vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos, por outro lado, não vimos esta mesma celeridade naquilo que é a informação que lhe é requerida. E, portanto, o Governo, do qual o Sr. Ministro faz parte, e não nos podemos esquecer que estas crianças têm um contexto escolar, têm a obrigação, de facto, de dar não só de responder aos pedidos de informação, não apenas da Assembleia da República. Aliás, em 2020, o Ministério da Educação só respondeu ao pedido de informação da FEMPROF após o próprio recurso de uma sentença que foi proferida pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa. E por isso nós perguntamos, Sr. Ministro, se só está a pensar responder-nos após uma nova sentença, seja a FEMPROF, seja aquela que é a informação necessária a esta Assembleia da República. Por outro lado, também era importante saber se pretende assegurar a testagem de todos os profissionais de saúde, porque é fundamental garantir, Sr. Ministro, que efetivamente há diligências que garantam a segurança do contexto educativo, porque a vacinação, como bem sabemos, não impede o contágio, nem impede que haja uma dificuldade naquilo que é o rastreio necessário e que, efetivamente, a falta de reforço de vacinação, essa sim pode representar um risco muito mais elevado de doença grave do que as próprias crianças que contrariem a infecção. E há uma questão que não gostaria de deixar de lhe colocar para terminar, Sr. Ministro. É que há muitos relatos relativamente àquilo que têm sido os pais cujos filhos têm ficado sem professor por causa do isolamento social. E esta é uma questão muito preocupante naquilo que é o futuro destas crianças e jovens, de facto, naquilo que é o seu contexto de aprendizagem educativa, porque há processos educativos que jamais serão capazes de recuperar depois de todo este processo, que sabemos que foi bem complexo em todo o mundo e não apenas em Portugal, mas que exigia mais da sua tutela. É que, de facto, não podemos continuar a ter a falta de docentes com impacto nesta disciplina sem que tivesse existido uma reestruturação do ponto de vista educativo, e o PAN, a seu tempo, não deixou de apresentar estas propostas e soluções, e até aqui não foi feito absolutamente nada. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que gostaríamos de saber é se, de facto, se está a contar ou não uma reestruturação também nesta matéria para garantir que o isolamento não só não prejudica, por um lado, as crianças e o contexto pedagógico, como também até quando é que vai continuar a não prestar a informação que tem sido reiteradamente solicitada por esta Assembleia e por outras entidades como a FEMPROF. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar dos Verdes. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo.
Sr. Ministro da Educação, a valorização da escola pública deve ser feita todos os dias, mas muito mais nestas alturas em que aos problemas que já existiam se juntam novos problemas. Porque por muito que o Governo insista na teoria de que tudo está bem, vamos já ouvir com certeza, a verdade é que a escola pública vai passar por grandes provações no futuro e num futuro próximo. O que exige, por um lado, opções políticas diferentes e, por outro lado, também, a partir de uma outra política, o reforço do número de professores, do número de auxiliares de educação e de assistentes administrativos. E por isso perguntamos, como vai o Sr. Ministro da Educação explicar ao país, aos pais e encarregados de educação e, sobretudo, aos alunos, que existam milhares de professores no desemprego ou a trabalhar noutras profissões, ao mesmo tempo que existem milhares de alunos sem professores? Como vamos credibilizar a profissão de professor, voltar a ter jovens a escolher esta profissão, se o que lhes é dito é que facilmente serão substituídos por outros profissionais? Só porque o Governo não quer valorizar as carreiras, não quer dar apoios à deslocação ou deslocalização. Não basta lamentar que faltam professores em muitas escolas, porque esse problema não é novo e o Ministro da Educação, o Ministro há mais tempo à frente deste Ministério, não pode afirmar que o desconhece. Mas os verdes podem afirmar-lhe que nada fez para que se reforçasse o número de professores nas escolas, para que se atenuem as consequências de uma classe profissional envelhecida e para que a profissão de professor se torne atrativa. E, Sr. Ministro, quando focamos o problema nos professores, estamos a dizer que sem estes profissionais a escola pública fica fragilizada nos seus objetivos e no seu papel principal, que é o de garantir o direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar. E também por isso é ainda mais intrigante perceber que continua a insistir numa postura de desprezo pelas estruturas representativas dos professores, como ainda há poucos dias voltou a denunciar a FEMPROF. Para terminar, e porque nos foi colocada esta questão e algumas escolas estão preocupadas com ela, gostaríamos de deixar aqui a preocupação relativamente às refeições escolares. Muitas são as crianças e jovens, as famílias que necessitam da refeição que a escola garante e essa necessidade irá manter-se na primeira semana de janeiro, em que as escolas estarão fechadas. Está ou não a ser preparada, em conjunto com as escolas, a distribuição de refeições em takeaway para os alunos? Sr. Ministro, deixe-me terminar, Sr. Ministro, não se enerve, vai ter tempo para me responder, espero que responda, porque não tenho hábito de responder às minhas perguntas. Está ou não pensada as dificuldades que alguns alunos que vivem mais afastados das escolas e dos agrupamentos escolares, que vão precisar desse apoio para que tenham garantida pelo menos uma refeição completa por dia? Ou os refeitórios escolares vão estar abertos para servir refeições? A opção será obrigar os alunos a irem à escola fazer a refeição e depois voltar para casa? Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e antes de passar às questões diretas ao Sr. Ministro, eu queria responder-lhe ao Sr. Deputado Porfírio Silva, que acusou o Deputado Rui Rio de fazer política em 200 caracteres, que de facto, Sr. Deputado, se formos ver o que é que o Sr. Deputado disse nos últimos 2 anos, só aparecem os seus 200 caracteres no Twitter e no Facebook. E, portanto, acho que pelo menos convém pensar um pouco antes de atacar os outros quando fazem exatamente a mesma coisa. Porfírio Silva, tenha calma, Sr. Deputado, tenha calma. Porfírio Silva defende novo modelo de educação. Porfírio Silva diz que Rui Rio não tem sentido de Estado, diz que André Ventura é um fascisoide, diz que o vol de propaganda salazarista. Onde é que está isto tudo? No Twitter e no Facebook do Sr. Deputado Porfírio Silva. Portanto, pense um bocado, pelo menos é pensar, é só pensar, é parar, pensar e fazer. Sr. Ministro da Educação, para um Ministro que disse que ninguém fica para trás no início desta pandemia, eu gostava que explicasse aqui como é que temos 1.344 horários vazios. Como é que temos 710 contratações a menos que faltam nas escolas e como é que faltam hoje 700 professores nas escolas. Como é que temos 20 a 30 mil alunos sem aulas e como é que os computadores ainda só em 60% chegaram às escolas. Tudo isto para o Ministro que dizia que ninguém fica para trás. É importante perceber, Sr. Ministro, se vai assumir a sua responsabilidade ou, como esperamos, mesmo que o PS ganhe as eleições, o que esperemos que não aconteça, que seja o Sr. Ministro a ficar para trás, porque é desastre após desastre na educação.
Peço que conclua, Sr. Vou Deputado. concluir, Sra. Presidente. Meta atrás de meta que fica por cumprir, meta e objetivo atrás de objetivo que ficam sem concretizar. São 20 a 30 mil alunos sem aulas. Que resposta é que tem para dar a isto? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção... Não. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo não está. Então, para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Muito boa tarde a todos. Obviamente que é com um enorme gosto que aqui estou hoje e que venho perante esta Comissão Permanente para poder responder da forma como a educação, à imagem do país, continuou um caminho de estabilidade nestes últimos anos, de progressão e de coesão, e no mesmo movimento enfrenta a flexibilidade, mas também de forma muito eficiente, a pandemia que todos acabamos por enfrentar. A senhora deputada Cláudia André falava-me de balanços, e os balanços, tenho que dizer, dizem pouco, principalmente porque a cada dia podemos fazer um balanço diferente, e o balanço que fazíamos ontem é diferente do balanço que fazemos hoje ou do balanço que fazemos amanhã. Mas já os princípios e os resultados dizem muito, e este é um governo que, por ter princípios, tem apresentado resultados. Senhora deputada, o primeiro grande resultado deste governo é, ironicamente, dizer e poder dizer aqui que a convertida deputada Cláudia André vem laudatoriamente apontar os resultados das provas de aferição como algo de verdadeiramente importante. A senhora deputada esquece, ou pelo menos não se lembra, que esse grupo parlamentar a que pertence apresentou as provas de aferição como o próximo diabo que chegaria ao país. A senhora deputada vem hoje aqui ratificar o Governo e retificar o seu grupo parlamentar, dizendo que as provas de aferição são verdadeiramente importantes. Eu e a minha equipa dizemos obrigado, porque as escolas e as famílias também dizem obrigado a termos provas de aferição. Mas, por outro lado, é preciso dizer, senhora deputada, os resultados têm sido inequívocos e, por isso, é importante que não ignoremos principalmente os resultados. O aumento da taxa de pré-escolarização, que em 2015 era de 91% e em 2020 é de 97%, o facto de termos uma redução muito significativa do abandono escolar, e recordámos que em 2015 era de 14%, o ano passado pudemos chegar a 8,9%, quando tínhamos contratualizado com a Europa 10%, e temos um objetivo para 2030 de 9%, onde já neste ano tivemos os 2 primeiros trimestres 6,5%, e este ano 5,2%, temos uma redução muito significativa das taxas de retenção e, acima de tudo, porque estamos aqui a falar hoje também de professores, uma redução muito significativa do rácio de alunos por docente entre 2015 e 2020. Quem nos diz são todos os indicadores. Hoje vimos falar também aqui de tudo o que temos feito para a valorização dos profissionais que trabalham na escola e, principalmente, a criação para a estabilidade da função docente, porque sabemos bem que os docentes, os professores e os educadores, assumem um papel absolutamente insubstituível na promoção da qualidade da nossa escola pública. A estabilidade dos projetos pedagógicos e a melhoria da qualidade das nossas aprendizagens. Não nos esquecemos quando reduzimos a norma travão de 5 para 3 anos. Não nos esquecemos como demos novas e melhores condições para a mobilidade dos professores. O reforço das vagas nos sucessivos concursos, a redução do número de alunos por turma, e é importante trazer aqui um conjunto de medidas que foram verdadeiramente importantes para que os professores tivessem cada vez mais condições. Mas a amnésia da senhora deputada é a mesma amnésia que traz hoje para a arena da defesa dos professores e da escola pública um grupo parlamentar que, em determinado momento, antes de 2015, gastou 200 milhões de euros em rescisões de professores. Um governo que diminuiu o orçamento de Estado da Educação entre 2011 e 2015, expulsou milhares e milhares de docentes da carreira docente. E temos um presidente do Partido Social Democrata que diz que temos que emagrecer a administração pública e, perguntado se admite reduzir a administração pública, diz, uma vez chegado ao governo, se alguma vez isso acontecer, se a pessoa for intelectualmente séria, como diz o Sr. Presidente do PSD que é, não tem outro caminho que não seja fazer isso. E diz que os professores, por exemplo, há professores a mais, infelizmente, que significa que temos um problema. E digo que vai atuar nesse sentido há 2 anos, sem fazer qualquer estudo ou ter qualquer tipo de previsão.
E maravilhosa coerência também a deste PSD que disse no passado de Marçal Grilo, a senhora deputada, e ainda mais de Maria de Lourdes Rodrigues, o que nem no PSD se diz dos pululantes candidatos a líder do partido. Eu gostava de dizer que hoje este PSD e este grupo parlamentar dizem de mim o que então dizia deles, de Marçal Grilo e de Maria de Lourdes Rodrigues. E eu aguardo, digo, senhora deputada, porque a história às vezes arruma as prateleiras, aguardo com expectativa o bem que no futuro dirá de mim para dizer de outro que estará ou de outra que estará aqui neste papel ainda pior. E o PSD acha que, talvez inspirado na natureza belicosa da sua liderança, que quanto pior, melhor, pois nós cá, senhora deputada, quero-lhe dizer que quanto melhor, melhor, porque quanto pior, pior. Já o Bloco de Esquerda conseguiu tudo o que queria. Conseguiu, inclusive, derrubar o governo, que colocou mais professores nas escolas, que conseguiu anos letivos a tempo, que conseguiu mais computadores e mais computadores alguma vez distribuiu. O Bloco tantas vezes saudou aquilo de que foi coautor e vem hoje aqui criticar tudo, tentar destruir tudo e renegar tudo aquilo que também conseguiu. Muito provavelmente porque o Bloco de Esquerda está distraído daquilo que conseguiu e está arrependido daquilo que temos neste momento. Nós não ignoramos o que o Bloco diz, mas tem-nos cabido a nós construir e há de caber-nos a nós, senhora deputada, olhos nos olhos, continuar a construir. Este é um momento em que temos também que continuar a construir. E eu o que queria dizer, senhores deputados, e o tempo é curto, é que ao longo destes 6 anos, também em coautoria, obviamente, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português, com o Partido Ecologista Os Verdes, de forma muito próxima com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, melhoramos o nosso sistema educativo e principalmente o nosso Serviço Nacional de Educação, que tínhamos quando comparado com aquele que tivemos até 2015. Isso deve-se a uma aposta inequívoca na escola pública e a uma valorização inequívoca dos profissionais que temos na escola pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim deste debate. Aproveito para me despedir do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, desejando-lhes umas boas festas. E passamos ao ponto 3 das votações. Quem é que... Ana Mendes Godinho. Projeto de resolução número 1542/14 do PAR, deslocação do Presidente da República ao Dubai. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Estão em aprovação os diários da Assembleia da República, primeira série, números 1 a 7, respeitantes às reuniões plenárias, terceira sessão legislativa, /14, realizadas nos dias 15, 16, 17, 29 e 30 de setembro e 1 e 6 de outubro de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Vamos passar à votação dos pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. E peço ofícios números 164/14 e 170/14. Peço ao Sr. Deputado, Sr. Secretário da Mesa, Diogo Leão, favor de ler o primeiro parecer. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. O ofício é referente ao Tribunal Judicial da Comarca de Braga, processo 2460/20.4T8-BRG, e o parecer vai no sentido de autorizar o Sr. Deputado Hugo Alexandre Polito Pires a prestar depoimento por escrito como testemunha no âmbito dos autos em referência. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora o segundo parecer. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra para ler. Muito obrigado, Sra. Presidente. O ofício é referente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ao inquérito 4922-21.5T9-LSB, e o parecer é no sentido de autorizar o Sr. Deputado Hugo Miguel de Sousa Carneiro a prestar declarações presencialmente como assistente no âmbito dos autos em referência. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Esgotamos a nossa ordem de trabalhos. Comunico à Câmara que
a próxima reunião da Comissão Permanente se vai realizar no próximo dia 6 de janeiro de 2022, também uma quinta-feira, às 15 horas, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, declarações políticas. Ponto 2, debate político com a Ministra do Trabalho e da Segurança Social, requerido pelo PCP. Chegamos ao fim da nossa reunião. Despeço-me de todos, e porque esta é a última Comissão Permanente deste ano, a todos desejo boas festas e umas boas entradas no ano novo. Muito boa tarde a todas e a todos.